Irmãos, agora é um momento importante do culto, a pregação do Evangelho. Nós cantamos agora no Salmo 96 sobre o chamado para proclamar a salvação do Senhor, proclamar os seus grandes feitos, em favor do seu povo. E hoje nós vamos ouvir sobre isso, a salvação que vem do Senhor, continuando a série de pregações no livro do profeta Jonas. Mas antes de ler o texto em Jonas, nós vamos ler uma passagem no Evangelho de Mateus, que vai nos ajudar muito a entender a obra da redenção em Cristo, aquilo que Cristo tem feito por nós. E vamos fazer essa relação desse texto de Mateus com a nossa passagem, que é Jonas 1,17. Mateus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 38 a 41. Jesus aqui está fazendo referência a Jonas e aquele episódio que todos conhecem muito bem, que ele foi engolido pelo peixe enviado por Deus. E a gente vai ver como aquilo é um fato histórico, a partir do que Cristo está nos ensinando aqui, e como aquilo que aconteceu com Jonas aponta para a nossa salvação em Cristo. Então vamos à leitura bíblica. Mateus 12, 38 a 41. Diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Até aqui a leitura, irmãos. E agora vamos ao texto da pregação. Vá para o Antigo Testamento, pequeno livro do profeta Jonas, o último versículo do capítulo 1. Depois de Obadias, antes de Miqueias, você vai encontrar o livro de Jonas. E vamos olhar o versículo 17 do capítulo 1, é o texto da pregação. A palavra diz, Jonas 1,17, deixar todos encontrarem. Diz assim, irmãos: Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos ler todos juntos novamente, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o livro do profeta Jonas, ele não trata primeiramente da história de um profeta fujão, de um profeta que foi engolido por um grande peixe e depois de 3 dias vomitado na terra. Na verdade, o livro de Jonas, como toda a Bíblia, ele trata sobre Deus e a sua obra de salvação. Esse livro ele vai nos ensinar acerca da salvação. A personagem principal nessa história não é esse profeta que fugiu da sua vocação de pregar aos ninivitas, mas a personagem central é o Deus soberano, poderoso, misericordioso, manifestando o seu poder na sua criação, no coração dos homens, para levar a salvação, para cumprir o seu propósito glorioso de salvar pecadores. Acontece, meus irmãos, que o evento da salvação de Jonas
ao ser engolido por um grande peixe e ser preservado no ventre daquele peixe por 3 dias e depois vomitado à terra são e salvo, esse evento, ele tem levado alguns estudiosos da Bíblia a ver o livro de Jonas não como um relato histórico, a ver Jonas não como um personagem real, mas eles veem esse livro apenas como uma ficção ou uma parábola que contém lições que devemos aprender, lições espirituais, ou seja, nada do que a gente leu nesse livro aconteceu de verdade, foi apenas uma história para nos ensinar a ser misericordiosos com os pecadores. É claro que essa é a visão dos críticos liberais, daqueles que negam a Bíblia e os milagres relatados na Bíblia. E é claro que nós, irmãos, não nos aproximamos desse livro dessa maneira, incrédula, crítica. Para nós, toda a história relatada nesse pequeno livro é uma história real, é algo que realmente aconteceu. Para nós, Jonas 1,17 foi um fato histórico, um milagre executado pelo Deus que é soberano sobre todas as coisas, pelo Deus cuja Bíblia diz que para ele nada é impossível de acontecer. De fato, Deus, ele designou um grande peixe para que engolisse a Jonas e o preservasse com vida no seu ventre por 3 dias. Aqui nós não vamos nos perder em detalhes, nós não sabemos se foi uma baleia, se foi um grande tubarão, mas o fato é que uma criatura marinha de grande porte, e certamente um grande peixe, naquele mar Mediterrâneo, ele foi usado por Deus para engolir o seu profeta e preservar a vida dele por 3 dias e depois lançá-lo na terra, na beira da praia. Tem até uma história de 2 homens que estão discutindo acerca se a Bíblia é verdade ou não. Um cristão, um crente e um liberal, uma pessoa que não acredita que a Bíblia é verdadeira. E aí o liberal, ele pergunta ao crente: você acredita mesmo nessa história? Você não viu, você não esteve lá, você não tem Jonas para lhe contar os detalhes dessa história. Mas você crê mesmo nisso, nessa história de um peixe engolindo um homem e depois lançando ele na terra? Ele disse: creio, porque assim diz a palavra de Deus, e a fé é a certeza de coisas que não se veem. Cremos que Jonas ele foi uma pessoa real e histórica. Ele viveu no 8º século da era cristã, antes de Cristo. E ele pregou a Israel. No livro de Reis fala de Jonas pregando a Israel. Ele foi uma pessoa histórica. Cristo mesmo faz menção a Jonas, ao profeta, na leitura que nós acabamos de ler. Ele diz que a vida de Cristo, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, o que aconteceu com Jonas estava apontando para isso que iria acontecer com ele. Então, se Jonas não foi um personagem real, se ele não foi engolido por um peixe e ficou ali 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, se isso não é verdade, então a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo também não é verdade. Ou seja, Jesus é mentiroso. Se Jesus está falando de algo que não aconteceu, ele está contando uma mentira. Dá para perceber, irmãos, que é uma questão de fé, de confiar naquilo que a palavra de Deus está dizendo. E o nosso texto, ele vai nos ensinar hoje sobre o Deus da nossa salvação. O Deus que salvou a Jonas por meio de um grande peixe, não só para preservar a vida do seu profeta, mas porque Deus queria levar a sua salvação aos ninivitas, aos assírios. E ao mesmo tempo porque Deus queria com este evento apontar para a obra de Cristo, que mais tarde viria, 700 anos depois, Cristo apareceria para trazer a salvação para todo aquele que nele crê. Então eu queria ver com a igreja hoje, pelo menos, 2 verdades acerca desse evento histórico da salvação de Jonas por meio de um grande peixe enviado por Deus. 2 verdades que nós vamos aprender nesta noite. A primeira verdade, irmãos, que o nosso texto nos ensina é que Deus é soberano e misericordioso para salvar o pecador. Nós já ouvimos no capítulo 1, sermões anteriores,
que Jonas, ele se rebelou contra Deus. Ele tentou fugir da presença do Senhor. Os irmãos lembram da história? E ele causou um grande transtorno para todos os marinheiros daquele navio, porque por causa da sua desobediência, Deus trouxe uma tempestade e quase que aquele navio, com todos os seus ocupantes, ia por água abaixo. E vocês conhecem que a história, né? Deus, ele aponta Jonas como culpado daquela situação. E, portanto, Jonas, ele é lançado ao mar. Porque ele disse, ele reconheceu, é culpa minha o que está acontecendo. Me joguem na água e o vento vai acalmar. Ele sabia que ele era o culpado. Mas enquanto Jonas afundava, meus irmãos, naquelas águas do mar Mediterrâneo, o Senhor, ele ele determina que um grande peixe salve o seu profeta. Ele não merecia isso. Ele merecia morrer na sua rebeldia, por tentar fugir de Deus e não cumprir o seu chamado. Mas enquanto ele afundava com o peso do seu pecado em suas costas, o Deus que é soberano, o Deus que é misericordioso, provê salvação para o seu profeta através de um grande peixe. Deus, milagrosamente, já tinha usado o vento para salvar os marinheiros, porque aquela tempestade ela veio do Senhor, e depois a calmaria também veio do Senhor, e aqueles marinheiros do navio creram em Deus, eles temeram a Deus. E agora Deus está utilizando um grande peixe para dar livramento ao seu profeta. Então a lição que a gente aprende aqui primeiro é que Deus, ele é soberano na salvação do pecador. Irmãos, diante de catástrofes como essa pandemia, né, que ainda tem assolado, a pandemia do coronavírus, desastres que têm acontecido ao redor do mundo, acidentes, a violência urbana que todos os dias a gente vê nos jornais. Então, diante desses fatos, desses males que acontecem às pessoas e também pode acontecer conosco, certamente nós entraríamos em desespero e talvez até numa profunda depressão, se nós não crêssemos que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. E quando nós falamos da soberania de Deus, irmãos, nós estamos falando de um Deus que tem uma autoridade suprema sobre toda a sua criação. Nós estamos falando de um Deus que governa e domina todas as coisas, que nada foge do seu controle soberano. Todas as criaturas, irmãos, estão nas mãos de Deus. As criaturas no céu, na terra, embaixo da terra, embaixo das águas dos mares, todas as criaturas estão sob o domínio desse Deus que é soberano. Nós não cremos em um Deus que criou o universo e depois se ausentou dele, deixando o mundo à sua própria sorte. Não, se fosse assim, nós tínhamos muito motivo para ficar desesperado, para viver ansioso com o dia de amanhã. Mas o nosso Deus é soberano, controla e governa todas as coisas. E nada acontece neste mundo que ele não conheça, ou que ele não permita, ou que ele não determine, segundo a sua vontade soberana. E o nosso consolo é que esse Deus soberano, ele faz tudo para a glória dele e para o grande bem da salvação do seu povo. Por isso que Paulo vai dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, a soberania de Deus para salvar o seu profeta, através daquele grande peixe. Parece que seria o fim do profeta Jonas. Ele já estava afundando. Ele até vai dizer, e a gente vai ver a oração dele na próxima pregação, que as algas marinhas já estavam se enroscando sobre a cabeça dele. Ele já estava sendo afogado, né, nas águas daquele mar, do conhecido mar Mediterrâneo. Mas o Senhor estava atento ao que estava acontecendo. Deus está aqui revelando a sua soberania sobre tudo o que está acontecendo. Primeiro, a soberania de Deus veio logo no início, quando ele chama Jonas para pregar em Nínive. Não foi Jonas quem se inscreveu, Senhor, eu quero fazer esse serviço. Deus que chamou o seu profeta para pregar. Ele tentou fugir de Deus, mas Deus foi atrás dele através de uma tempestade. E Deus o indicou como o culpado. Então vejam tudo isso
não coisas aleatórias, não coisas acontecendo por acaso. Veja o Deus soberano agindo. E quando Jonas é jogado no mar, a soberania de Deus fez com que o mar não somente se acalmasse, mas a soberania de Deus designou, o nosso texto diz, deparou, né, um grande peixe para preservar a vida do seu profeta. Então note Deus usando elementos da sua criação para cumprir os seus propósitos. Ele usou uma tempestade, ele usou agora um peixe. Mais adiante ele vai usar, se você ler o livro, é um livro bem pequeno, você vai ler lá na frente que ele vai usar uma planta, um verme para comer a planta, né, e trazer uma certa tristeza para Jonas, porque ele perdeu a sombra. Tudo isso Deus está agindo e soberanamente para ensinar lições ao seu profeta, de que ele deve obedecer a Deus, de que ele deve cumprir a vontade de Deus. Então veja, tudo se submete a Deus, o vento, o peixe, só o seu profeta, só Jonas que se rebela contra a vontade do Senhor. Até aqui nós vimos que ele está se rebelando, mas ele vai se render aos desígnios de Deus, porque ninguém pode se opor aos propósitos divinos e vencer. Deus sempre cumpre a sua vontade. Irmãos, pode ser que você se encontre em alguma situação angustiante por causa dos seus pecados, por causa das suas escolhas erradas. Você trouxe algum tipo de angústia e sofrimento para você mesmo. Talvez você esteja se afogando em seus pecados, achando que não há mais saída para você. Isso pode acontecer. Mas é aí que você deve lembrar, Deus é soberano para salvar o pecador. Deus, ele pode vir ao seu auxílio não só para aliviar a sua angústia, mas também para trazer a você a sua salvação. E Deus pode fazer isso de diversas formas. Ele pode usar os elementos da sua criação, eventos, pessoas, circunstâncias. Ele pode usar até uma enfermidade para levar você ao arrependimento e à fé, para prostrar você diante dele. Irmão, se Deus não intervisse na nossa vida, no nosso coração, pelo seu poder e pela sua soberania, nós certamente morreríamos afogados em nossos pecados. Nós certamente nos perderíamos em nossas transgressões. Mas esse Deus da Bíblia que nós cremos, ele é soberano para salvar, mas ele é também misericordioso para salvar a todo o pecador. Esse é o Deus que nós cremos. Jonas não merecia ser resgatado por Deus. Ele abandonou o Senhor, ele abandonou o chamado do Senhor, ele se rebelou contra a vontade de Deus, ele tentou fugir da presença de Deus. E Deus não o resgata porque Jonas é digno, porque Jonas tem algum mérito. Não. Deus o resgata, irmãos, porque Deus é misericordioso. Isso desde o paraíso. Desde que Adão e Eva caíram, Deus manifesta a sua misericórdia de ir atrás do pecador rebelde para resgatá-lo da sua miséria e trazer salvação para ele. Seria justo se Deus deixasse o seu profeta morrer com o seu pecado nas profundezas do mar. Mas ele poupou a Jonas da condenação que ele merecia, porque Deus lhe foi misericordioso. A misericórdia de Deus, irmãos, é que ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Ou seja, nós merecemos a condenação por causa dos nossos pecados. Nós merecemos morrer por causa dos nossos pecados. O que é que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. E se todos nós somos pecadores, desde o ventre da nossa mãe, nós não merecemos outra coisa, irmãos, a não ser a morte. E não falo somente de morte física, mas a morte mesmo, a morte eterna, a condenação. Mas por que não perecemos em nossos pecados? Porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos.
Deus, ele pode até nos disciplinar, ele pode até trazer um certo sofrimento para nós, mas ele retém a sua ira, porque ele tem prazer na misericórdia. É assim que ele lida com o povo da sua aliança, irmãos. Foi por causa da misericórdia de Deus que o Senhor enviou um grande peixe para salvar Jonas daquela condenação. Aquele peixe não foi um instrumento de castigo, de juízo para Jonas. Foi um instrumento de salvação. Foi uma manifestação da bondade e misericórdia de Deus para com o seu profeta. Mas aí surge a pergunta para nós aqui. Por que o Senhor salvou a Jonas? Por que o Senhor foi misericordioso com o seu profeta? Primeiro, para restaurar Jonas a sua vocação. Qual era a vocação dele? Pregar aos ninivitas. O Senhor trouxe ele de volta para o seu chamado. Então, a salvação de Deus para nós, ela não somente nos livra da morte. Quando Deus nos salva, irmãos, ele nos restaura para o seu serviço. Ele nos traz de volta para a vocação que ele nos deu. É assim quando o membro em rebeldia se afasta da igreja. E quando Deus o leva ao arrependimento e à conversão, Deus o une de novo à sua igreja para que ele possa produzir frutos de uma vida transformada. Lembre do apóstolo Pedro, logo depois da morte de Cristo. Pedro, ele queria largar o apostolado. Pedro, irmãos, ele voltou às redes de pesca. Ele disse lá em João 21, eu vou pescar. Ele era um pescador de peixes. Mas Cristo, logo no início, chamou a Pedro e os demais discípulos de pescadores de homens. Abandonem suas redes, porque agora vocês vão pescar homens com o meu evangelho. E Pedro tinha acabado de negar o Senhor. Lembram? Ele negou a Cristo 3 vezes. Ele estava abandonando o seu ofício. Ele estava deixando de ser pescador de homens para voltar a pescar peixes. E o que é que acontece? O Cristo ressuscitado aparece a Pedro, aos demais apóstolos, para expressar amor por eles, para perdoar o pecado de Pedro e para restaurar de novo Pedro a sua missão de pregar o santo evangelho. Então, se você é membro da Igreja de Cristo, se você está aqui hoje perseverando na fé, é a misericórdia de Deus na sua vida. É a misericórdia de Deus que não somente tem salvado você do pecado e da morte, que não somente tem levantado você de volta, mas é a misericórdia de Deus que capacita você a cumprir o seu ofício, a fazer a vontade de Deus, de viver o Evangelho e pregar o Evangelho, de servir na igreja de Cristo. Então, a primeira coisa, porque Deus foi misericordioso para salvar Jonas, para restaurá-lo ao seu chamado. A segunda coisa, irmãos, é que Jonas tinha que aprender a ser misericordioso com os pecadores, assim como Deus foi misericordioso com ele. Por que ele não queria pregar para os ninivitas? Vocês sabem. Porque ele os odiava. Aquela nação da Síria que dominava o mundo da época, ela era conhecida pela sua malícia, pela sua maldade, pela sua crueldade, pela sua perversidade. E era uma ameaça para todas as nações, inclusive para Israel. E Jonas não quer de jeito nenhum pregar a palavra. Para Jonas, os pagãos da Síria não mereciam outra coisa a não ser a ira de Deus. Eles não mereciam a misericórdia do Senhor. Acontece que Jonas, irmãos, ele é daquele tipo que olha o argueiro no olho do seu irmão e não vê que existe uma grande trave no próprio olho dele. Jonas era tão pecador quanto os ninivitas. Ele era tão carente da misericórdia de Deus quanto os ninivitas. E Deus foi misericordioso com ele. Deus o preservou a vida, Deus salvou o seu profeta. E isso devia motivar Jonas a levar o evangelho aos ninivitas, a ser misericordioso com os outros como Deus foi para com ele. Veja que contraste aqui você vê entre
entre Jonas e o apóstolo Paulo. Todos os dois eram judeus. Todos os dois foram chamados para pregar o evangelho aos gentios. Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento chamado para pregar aos gentios. E Paulo foi chamado no Novo Testamento por Cristo para pregar aos gentios. Mas qual foi a grande diferença? Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que foi por causa da misericórdia de Deus que ele foi salvo. Ele diz: eu sou o maior dos pecadores, eu sou o principal dos pecadores. Eu não mereço. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E foi motivado pela misericórdia de Deus que Paulo se tornou o quê? O grande missionário da Igreja de Cristo de todos os séculos. O apóstolo dos gentios. Ele tinha compaixão não só dos judeus, do seu próprio povo, com quem ele desejava salvar, mas também dos gentios. Por isso que ele saiu, em todo lugar que ele pôde ir, ele foi levar o evangelho. Irmãos, assim deve ser com a igreja. Assim deve ser com você e comigo, que somos membros do corpo de Cristo. Se Deus tem sido misericordioso conosco, sem merecermos, sendo merecedores da condenação, se Deus tem sido misericordioso conosco, nós precisamos ser misericordiosos com aqueles pecadores que nós conhecemos e que ainda estão perdidos em seus pecados. Nós não devemos pensar assim: nenhum pecador, por mais rebelde que seja, ele não está apto para receber a salvação. A gente às vezes pode ver uma pessoa cometer tantas coisas erradas, e a gente pode chegar e dizer: não há salvação para isso aí. Fulano é um caso perdido. Quando nós mesmos, irmãos, também não éramos merecedores. Por essa razão, você não deve desanimar da salvação de um amigo, de um parente descrente, porque a misericórdia de Deus que salvou você, sem você ser melhor do que ele, também pode resgatá-lo do seu pecado. É aquilo que diz a palavra, é aquilo que Jesus ensina: sejam misericordiosos, como Deus tem sido misericordioso para convosco. Então, a primeira coisa que o nosso texto ensina, quando Deus depara um grande peixe para salvar a Jonas, é que ele é um Deus soberano para salvar. A salvação, ela acontece por causa do poder de Deus, da determinação de Deus, mas também porque ele é misericordioso para salvar, porque ele salva quem não merece, pecadores como nós, como Jonas e como Paulo e tantos outros. A segunda verdade que vamos observar aqui é que esse sinal, essa salvação de Jonas, inusitada, milagrosa, extraordinária, né? Ela aponta para a salvação que Jesus veio realizar em nosso favor. Irmãos, observe o seguinte: será que Jonas não poderia ser salvo de outras maneiras? Aqueles homens do navio não tinham lançado no mar uma série de coisas, muitos objetos, para não afundar o navio? Certamente tinham objetos ali flutuantes. Ele poderia ter se agarrado a algum objeto daquele e deixar a onda do vento levá-lo até a praia, porque na verdade eles não estavam tão longe da praia. A viagem tinha acabado de começar, tanto é que os marinheiros tentam remar para chegar na praia, então não estavam tão distantes. Então ele poderia ser salvo dessa forma, se agarrando a algo e assim sendo levado até a beira da praia. Mas também podia acontecer o seguinte: talvez um golfinho podia passar perto dele, ele podia se agarrar ao golfinho, e esse golfinho veloz daria uma carona a ele até a beira da praia. No mesmo dia, ou talvez em poucas horas ou minutos, ele estaria na beira da praia. Mas por que Deus não salva Jonas dessa forma? Porque Deus escolheu exatamente essa maneira, irmãos, inusitada, de um peixe que engoliu o seu profeta, e que ele ficou ali 3 dias e 3 noites, antes de ser lançado na terra. Até aconteceu na história um fato quase parecido com esse, para os irmãos verem, justamente no mar Mediterrâneo. Um marinheiro britânico que foi
que caiu na água, ele foi engolido também por um peixe, mas na mesma hora o capitão e outros homens do navio lançaram arpões naquele peixe que expeliu esse homem. Ele teve muitas escoriações, mas ele saiu com vida. Isso está registrado na história, aconteceu no ano de 1758. Ele não ficou 3 dias, mas aconteceu de ser engolido e lançado para fora com vida. E aqui nós temos um exemplo inusitado. Isso nunca aconteceu. Jonas ficou 3 dias, irmãos. É claro que quando você fala 3 dias aqui, você tem que pensar como aconteceu com o próprio Cristo. Não foi exatamente 3 dias de 24 horas. Mas pode ser que, vamos dizer que ele foi engolido numa quinta à tarde. E talvez ele foi lançado no sábado pela manhã. Então conta 3 dias, mas não de 24 horas exatamente. Pode ser que sim, pode ser que não, que foi menos de 72 horas, por exemplo. Mas o fato é que ele ficou um período ali, no ventre do peixe. E primeiro, irmãos, vocês perguntam por que Deus permitiu que fosse assim. Claro, em primeiro lugar, para que Jonas refletisse no seu erro, e depois disso, ele pudesse ser lançado à terra para cumprir a sua missão. Tanto é que ele vai fazer uma oração no ventre do peixe. Essa oração que nós vamos abordar na próxima pregação. Ele vai agradecer a Deus pelo que aconteceu com ele. Então ele ora ao Senhor. No momento de angústia, ele ora ao Senhor. Mas, mais do que isso, irmãos, o que aconteceu com Jonas, aconteceu da forma que aconteceu, porque isso apontava para a obra de Cristo. E aqui está o ponto mais importante dessa pregação. 700 anos depois do que aconteceu com Jonas, um outro profeta da mesma região de Jonas, a região da Galileia, um outro profeta levantado por Deus, chamado Jesus de Nazaré. Ele apareceu e ele se referiu a esse episódio que aconteceu com Jonas, dizendo: aquilo que aconteceu com ele tem a ver comigo. Aquilo que aconteceu com Jonas é um sinal da salvação que eu vou trazer para vocês. É isso que ele fala para os fariseus na pregação dele em Mateus, capítulo de número 12. Quando aqueles homens chegam: nós queremos ver algum sinal de que você é o Salvador, de que você é o Filho de Deus. E aí Jesus fala dessa história. Ele se refere a um profeta desobediente, que foi jogado no mar pela sua desobediência, e que pela misericórdia de Deus foi engolido por um peixe. E Jesus fala disso para dizer: isso aponta para mim e para a minha salvação. Meus irmãos, observe que, se você ler depois, eu aconselho você a ler em casa, todo o capítulo 12 de Mateus. Você vai perceber que nesse capítulo, o contexto é o ódio e a incredulidade dos fariseus contra Jesus, contra as palavras de Jesus e contra os ensinamentos de Jesus. Eles até acusaram Jesus de estar realizando milagres, olha só, pelo poder do diabo, Beelzebu, Satanás. Então eles não creram em Jesus. Jesus tinha curado um homem de uma mão ressequida, um homem que tinha um defeito na mão, Jesus curou. Jesus fez alguns milagres ali, expulsou demônios. Mas eles não creram. Eles queriam alguma coisa a mais, um sinal extraordinário. A resposta de Jesus foi bem simples. Ah, vocês querem um sinal? Já foi dado por Deus. Vocês conhecem a Bíblia? Claro que eles conheciam o Antigo Testamento. O sinal já foi dado por Deus. Deus salvou a Jonas e preservou a vida dele no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, e depois o lançou no mar. Isso tem a ver comigo, Cristo está dizendo. Agora vejam, o que é que Jesus está dizendo? Que aquilo é um sinal, aquilo ali apontava, indicava a sua morte, sepultamento e ressurreição. Da mesma forma que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Senhor ficou 3 dias no coração da terra. Ele vai dizer, entre a sua morte e a sua ressurreição. Ele morreu e foi ressuscitado.
aqueles líderes de Israel conheciam essa história. Eles conheciam. Eles sabiam quem era Jonas, eles sabiam o que tinha acontecido com Jonas. Mas eles não quiseram ver nisso um sinal de Deus de trazer salvação por meio de Cristo. Irmãos, vejam, quando Jesus se refere ao sinal do profeta Jonas ser engolido por um peixe, ele não apenas cria nas histórias do Antigo Testamento como histórias reais e verídicas, mas ele também via a história do livro de Jonas como parte da história da redenção, que apontava para ele e que se consumou nele. Todo o Antigo Testamento, claro, tem muitos personagens, tem muitos eventos, muitas histórias, mas tudo converge, aponta para Cristo. Ele disse àqueles 2 discípulos de Emaús: toda a Bíblia testifica de mim. E também o livro do profeta. Por isso que quando nós olhamos para esse livro, nós temos que atentar para aquele que é maior do que Jonas, Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que ele vai dizer. Aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos, em que sentido Jesus é maior do que Jonas? Em muitos sentidos. Primeiro, na obediência. Jonas fugiu da sua vocação, foi rebelde ao seu chamado. Cristo se submeteu à vontade do Pai, ainda mais difícil, ainda mais dolorosa, dar a sua vida, entregar a vida dele na cruz do Calvário. Tão difícil que ele na sua oração ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Olha que outra coisa interessante. Jonas preferiu a morte do que a salvação dos pecadores. Não é isso que ele diz? Ele preferiu morrer do que salvar. Jesus preferiu morrer, mas para salvar. É diferente. Ele preferiu morrer para salvar pecadores. Jonas, figurativamente, ele foi morto e sepultado, e depois ressuscitado, com o que aconteceu com ele. Alguns estudiosos até acham que Jonas morreu mesmo, e que Deus ressuscitou a ele. Eu não vejo dessa forma. E outros comentaristas bíblicos entendem que ele realmente foi preservado por Deus. Mas o que aconteceu com ele, figurativamente, apontava para a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. É como se a morte para Jonas é quando ele estava afundando as águas. E ele é sepultado ali no ventre do peixe por um período de 3 dias. E depois lançado na terra como se fosse o sinal da ressurreição. Cristo está aqui dizendo que aquela história apontava para ele. Mas também note outra diferença entre Jesus e Jonas. Em relação ao ministério. O ministério de Jesus foi muito mais amplo, irmãos, muito mais abrangente do que o de Jonas. Enquanto Jonas pregava uma mensagem de julgamento, porque a mensagem de Jonas era dura. Arrependo, senão a ira de Deus vai cair sobre vocês daqui a 40 dias. Pregação dele. E ele pregou para um povo só, para uma cidade só. Cristo pregou para os judeus, para gentios, e Cristo pregou uma mensagem de salvação. Venham a mim, pecadores, tomai o meu jugo, aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Venham a mim e achem descanso para as vossas almas. Foi a pregação de Cristo. Jonas não tinha compaixão dos seus ouvintes. Cristo tinha compaixão daqueles que ouviram a sua pregação. Jonas, irmãos, embora não tivesse milagres para mostrar aos ninivitas, Deus não permitiu que ele realizasse milagres para pregar. O que aconteceu com ele foi um milagre. Mas Deus não diz: olha, quando você chegar para os ninivitas, começa dizendo o que aconteceu com você no mar. Como foi que eu te livrei? Não, Deus não diz: prega o arrependimento, o chamado ao arrependimento. E foi o que ele fez. Mas Cristo pregava o evangelho acompanhado de sinais e maravilhas. Grandes sinais, até a ressurreição de mortos Cristo realizou. Que mostravam que ele era o Messias, que ele era o Salvador do mundo. Mas o que é que aconteceu? Os ninivitas, que nunca tinham ouvido falar da Bíblia,
com a pregação de Jonas, se converteram. Os ouvintes de Jesus, líderes de Israel, conhecedores do Antigo Testamento, permaneceram com o coração incrédulo diante da pregação do Senhor. E você se pergunta como? Por quê? Por que será que aqueles fariseus, escribas, aqueles judeus da época de Cristo não creram nele? Diante do sinal maior que foi a morte e a ressurreição dele, eles não creram. Por quê? Primeiramente, você deve pensar o seguinte: por que eles não creram? Porque o sinal que Jesus chama a atenção deles, da salvação de Jonas, o que é que esse sinal indica? Que a salvação vem do Senhor, que a salvação é uma obra soberana e graciosa de Deus, que Jonas não fez nada para ser salvo, ele não merecia. Mas o que é que aqueles líderes pensavam acerca da salvação? Que dependia também do esforço humano. Eu tenho que fazer algo para alcançar o favor divino. Então o sinal que Jesus mostra ia de encontro ao entendimento deles. E portanto eles não creram. Sem falar, irmãos, que eles estavam cada vez mais cultivando ódio e inveja no seu coração acerca de Jesus Cristo, porque eles tinham uma visão distorcida da pessoa e da obra do Messias. Eles queriam um rei vencedor, montado no seu cavalo branco, trazendo livramento do Império Romano. Mas o Salvador veio humilde, montado em jumento, para trazer a redenção, morrendo na cruz, antes de alcançar a glória. Portanto, eles se fecharam à pregação do Evangelho, cegos pelo seu legalismo, cegos pela sua hipocrisia. Pela graça de Deus, alguns creram. Lá no livro de Atos vai falar que alguns sacerdotes se juntaram à igreja e creram no Cristo vivo e no Cristo ressurreto. É por isso que o Senhor faz uma séria advertência, e eu quero terminar com essa advertência aos seus ouvintes daquela época, mas também para nós hoje. Está no verso 41 de Mateus capítulo 12. O Senhor vai dizer assim aos seus ouvintes. Mateus capítulo de número 12, verso 41. Veja só. Diz assim: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos, aqui é uma séria advertência à incredulidade. Aqueles ninivitas, eles não viram Jonas ser engolido pelo... Eles não estavam na praia vendo aquele fato extraordinário acontecendo. Eles não viram quando Jonas foi vomitado na praia pelo peixe. Eles não estavam lá. Mas o que é que acontece? Eles creram na palavra pregada. Se arrependeram. A gente vai ver isso no capítulo 3. A pregação que leva ao arrependimento. Deus foi misericordioso para salvá-los. Imagine como será vergonhoso no dia do juízo aqueles ninivitas que creram, porque eles se arrependeram de verdade. Ele vai chegar para aqueles judeus, aqueles líderes de Israel, que nos dias que tiveram uma oportunidade melhor ainda, porque foi o próprio Cristo pregando, acompanhado de milagres, e eles não creram. Então imagine a vergonha. É por isso que Jesus fala uma palavra dura para os seus ouvintes: geração má e adúltera, pedem um sinal. Por que ele usa isso? Uma geração má, ímpia, mas ele usa a palavra adúltera, porque eles estavam virando as costas para Deus, traindo o Senhor e se voltando para a incredulidade. Então, assim, essa advertência não é só para quem está fora da igreja, é para quem está dentro da igreja e rejeita o Evangelho, e se afasta da palavra, e rejeita a palavra. É um chamado de Deus ao arrependimento, irmãos, para que no dia do juízo a gente não seja envergonhado e censurado pelos ninivitas, mas que a gente possa dizer sim à palavra de Deus para receber a salvação como eles receberam. Então nós temos mais privilégio do que os ninivitas, porque nós temos a palavra pregada, nós temos não somente o sinal, mas o cumprimento do sinal. Nós temos um Cristo que morreu e ressuscitou, e o testemunho está na palavra de Deus.
Isso é a certeza da nossa salvação, porque se ele não ressuscitasse, essa minha pregação aqui era vã, a fé de vocês era inútil, e vocês estavam aqui nesse culto, não tinha valor nenhum, se o nosso Senhor não ressuscitou. Mas ele está vivo, irmãos, porque a palavra de Deus é verdade. Nós cremos. E o que aconteceu com Jonas é um fato histórico, real, que apontava para essa redenção maravilhosa que Cristo ganhou para nós na cruz do Calvário. Que você guarde a sua fé na palavra de Deus. Que você seja grato a Deus, porque a soberania dele e a misericórdia dele trouxe salvação para você. Não por meio de um peixe que ele engoliu, mas por meio de um Cristo, um Salvador, que morreu e ressuscitou para garantir a vitória sobre o pecado e a morte. Por isso, creia e seja salvo. Permaneça na fé, para que você possa, no dia do juízo, não ser censurado pelos ninivitas, mas abraçá-los e participar com eles da vida eterna com Cristo. Aquela geração de ninivitas, pela misericórdia de Deus, alcançou a redenção. Que Deus nos abençoe. Amém.